Olá pessoal, tudo bem? Bom, sejam todos bem-vindos novamente ao Farmacologia com Giovanni de Moraes. Bom, na aula passada nós estudamos como ocorre o processo de distribuição de fármacos. Nesta aula focaremos em outra etapa da farmacocinética que trata do metabolismo. Eu trouxe a seguinte definição. O metabolismo de xenobióticos consiste na construção e/ou degradação de substâncias pela conversão enzimática de uma entidade química em outra dentro do organismo. Então, o metabolismo nada mais é do que uma alteração na estrutura química que vai permitir com que aquele fármaco que foi administrado ele seja adequadamente eliminado do organismo. Aquele fármaco, então, passa a adquirir características diferentes que vão facilitar a sua posterior eliminação do corpo. Bom, os principais órgãos metabolizadores de xenobióticos são o fígado, o pulmão e o intestino. Entretanto, é preciso ressaltar que praticamente todos os órgãos apresentam alguma capacidade de metabolismo de fármacos e de xenobióticos, de uma forma geral. E cada um desses órgãos utiliza uma série de enzimas que podem atuar nesse processo, que podem facilitar esse metabolismo e influenciar na eliminação desses fármacos. Inicialmente, vamos então falar do metabolismo de primeira passagem. Bom, o fármaco administrado pela via oral, ele é então ingerido, ele alcança o trato gastrointestinal. No trato gastrointestinal, ele passa pelo processo de absorção e, em seguida, ele é direcionado para o fígado. No fígado, esses fármacos eles sofrem o que a gente chama de metabolismo de primeira passagem, que nada mais é do que uma metabolização inicial de todos esses fármacos que foram absorvidos pelo trato gastrointestinal. No fígado, existe a presença de uma série de enzimas estas que vão alterar quimicamente o fármaco, diminuindo em grande quantidade a forma ativa do fármaco que alcança a circulação sistêmica. Essas reações de metabolismo nós veremos logo à frente, estudando então as reações de fase 1 e as reações de fase 2 de biotransformação. As reações de fase 1, elas são reações catabólicas e seus produtos geralmente são quimicamente mais reativos. São reações de oxidação, reações de redução ou ainda reações de hidrólise. Essas reações vão ajudar a expor ou vão simplesmente inserir um grupo funcional no fármaco que vai permitir com que ele seja mais facilmente eliminado. O ácido acetilsalicílico apresenta em sua estrutura um grupamento acetil. Esse grupamento acetil será substituído por uma hidroxila a partir da reação de hidroxilação, que é um dos tipos de reação de oxidação. Essa hidroxila adicionada, então, servirá de ponto de ataque para outras reações de fase 2 que veremos mais à frente. Tudo isso visando com que o fármaco torne-se mais hidrofílico e seja mais facilmente eliminado do organismo. As principais reações de fase 1 são as reações de oxidação, e existem uma diversidade de sistemas oxidantes no organismo. São eles a cooxidação com peróxido, o sistema envolvendo as monoaminas oxigenases, a monoxigenase contendo flavina, e ainda o sistema envolvendo a superfamília de enzimas do citocromo P450. De uma forma geral, esses sistemas oxidantes eles utilizam como cofatores o O2 e o NADPH para as suas reações. E dentre estes sistemas
O que é mais importante para o estudo da farmacologia é o do citocromo P450, tendo em vista a quantidade de interações medicamentosas importantes que podem ocorrer nesse processo, envolvendo este sistema oxidante especificamente. E é por isso que estudaremos ele mais profundamente nesta aula. Bom, o citocromo P450 é uma superfamília de proteínas envolvidas no metabolismo de xenobióticos. Aqui na lateral eu trouxe uma figura em forma de pizza, mostrando as frações de fármacos utilizados clinicamente que são metabolizados pelas principais enzimas de fase 1. Nós observamos que de 36% até 50% dos fármacos utilizados na clínica sofrem metabolismo por ação das enzimas CYP3A4 e CYP3A5, seguida da enzima CYP2D6 e CYP2C8 e C9. Alguns exemplos, então, de xenobióticos que são metabolizados por essas enzimas são a cafeína, que é metabolizada pela CYP1A2, ou ainda o omeprazol, que é metabolizado pela CYP2C19. Uma das características dessas enzimas do citocromo P450 é que elas podem sofrer processos de indução ou de inibição. O processo de indução nada mais é do que um fármaco influenciando no metabolismo de outro fármaco, ou ainda um agente ambiental, um fator ambiental, ou ainda um fator genético influenciando no metabolismo de fármacos específicos. Isso porque este agente indutor ele pode aumentar a atividade de uma enzima específica da superfamília CYP450. Esse aumento da quantidade de enzima faz com que os fármacos que são metabolizados por essas enzimas seja metabolizado muito mais rápido, gerando então uma grande quantidade de metabólitos. Se eu tenho então uma diminuição da quantidade do fármaco e um aumento da quantidade de metabólitos, eu tenho então uma menor quantidade de fármaco disponível para agir nos seus locais de ação. Consequentemente, eu tenho uma menor resposta terapêutica a um fármaco que foi administrado. Daí então a importância da gente conhecer esse possível fenômeno de indução de enzimas do citocromo P450. Eu trouxe aqui alguns exemplos de indutores. Por exemplo, nós temos que a fumaça de cigarro e a fenitoína são capazes de induzir a atividade da CYP1A2. Ou ainda, os barbitúricos são capazes de aumentar a atividade da enzima CYP3A4, que é uma metabolizadora de uma grande quantidade de fármacos utilizados na clínica. Ou seja, o uso concomitante desse fármaco com outros medicamentos pode aumentar o metabolismo de outros fármacos, consequentemente reduzindo a resposta que se esperava ao administrar aquele fármaco metabolizado pela CYP3A4. Existem ainda agentes capazes de promover uma inibição dessas enzimas do citocromo P450. Existe uma diversidade de maneiras pelas quais um fármaco pode inibir a atividade dessas enzimas. Pode ser por inibição direta, ainda por uma ligação inespecífica a uma enzima que muitas vezes não é nem metabolizadora deste fármaco. O que acontece, no fim das contas, é que, se eu tenho a administração de dois fármacos e um deles é capaz de inibir a atividade desta enzima, vai haver, então, uma redução da enzima disponível para metabolizar estes fármacos e, consequentemente, com essa menor metabolização desse fármaco, estes se acumulam
E, consequentemente, por estar em uma grande quantidade, haver uma grande oferta desse fármaco na sua forma ativa, eles são capazes de promover efeitos, além de terapêuticos, efeitos adversos. Então, esta é a principal consequência da inibição de fármacos, a grande presença de efeitos adversos. Alguns exemplos de inibidores são a ciprofloxacina, por exemplo, que é capaz de inibir a atividade da CYP1A2, ou ainda a eritromicina, capaz de inibir a atividade da CYP3A4. Essa inibição resulta, então, no menor metabolismo de fármacos que são metabolizados por essas enzimas. Consequentemente, há um maior risco de efeitos adversos. Ainda dentro das reações de fase 1, nós temos as reações de hidrólise. Essas reações de hidrólise podem ocorrer pela ação de esterases, de amidases ou ainda de epóxido hidrolases. Como exemplo, eu trouxe aqui o metabolismo da procaína. A procaína ela é do grupo dos ésteres, ela apresenta um grupo funcional éster aqui. Esse grupo ele vai ser então quebrado por meio da atividade de esterases. A procaína ela encontra-se então na sua forma ativa. E após essa quebra, pela atividade das esterases, há a formação de dois metabólitos, o ácido paraaminobenzoico e o dietilaminoetanol, culminando então com o fim de ação da procaína. Um conceito bastante importante quando a gente trata de metabolismo dos fármacos é exatamente o dos profármacos. Os profármacos são compostos que requerem metabolização para que o fármaco encontre-se na sua forma ativa e exerça o seu efeito terapêutico. Portanto, eles são administrados na sua forma inativa para que eles sofram, então, essas reações de metabolização e possam, então, ser convertidos na sua forma ativa. Um exemplo de profármaco é o omeprazol e a levodopa. Essas reações que tornam então os profármacos na sua forma ativa são geralmente reações de hidrólise. Então, o fármaco ele é administrado, ele alcança o fígado. No fígado, ele sofre o processo de metabolismo e esse profármaco que estava na sua forma inativa vai tornar-se na sua forma ativa. Essa forma ativa vai então para a circulação sistêmica, onde vai exercer os seus efeitos terapêuticos. Esse uso então de profármacos é exatamente para maximizar a quantidade de fármaco que chega na sua forma ativa, na circulação sistêmica. Existem ainda as reações de fase 2. Nós vimos até agora as reações de fase 1. Que elas vinham expor ou elas apenas inseriam um grupo funcional naquele fármaco, que tornaria ele muito mais hidrofílico, ou seja, muito mais hidrossolúvel, para facilitar o seu processo de eliminação. Entretanto, muitas vezes, mesmo após a reação de fase 1, o fármaco ele ainda apresenta uma alta lipossolubilidade. Ele precisa, então, sofrer uma segunda reação, para que possa, então, tornar-se adequadamente hidrofílico, para que seja mais facilmente eliminado. As reações de fase 2, por sua vez, elas são tidas como reações anabólicas e geralmente resultam em produtos inativos. Essas reações elas envolvem a inserção de um grupamento naquele fármaco, que vai torná-lo ainda mais hidrofílico. Existem então as reações de glicuronidação, sulfatação, metilação, N-acetilação ou ainda de conjugação com a glutationa. Para ilustrar essas reações de fase 2, eu trouxe então o ácido acetilsalicílico. Nós podemos observar que após a reação de fase 1 é inserida uma hidroxila no local do grupamento acetila, que estava aqui anteriormente. Essa hidroxila ela serve de ponto de ataque para as enzimas de fase 2.
ocorre aqui um processo chamado de glicuronidação. É inserido aqui, então, um carboidrato, no caso, um glicuronídeo, que vai fazer com que este metabólito seja mais facilmente eliminado pelo organismo. Este metabólito ele é, então, bem mais hidrossolúvel, bem mais hidrofílico do que a estrutura original do ácido acetilsalicílico, portanto, sendo mais facilmente eliminado do organismo. Aqui estão cada uma das enzimas de fase 2 envolvida nessas reações que eu venho falando. No caso, as UDP-glicuroniltransferases, elas vão atuar nas reações de glicuronidação. As sulfotransferases nas reações de sulfatação, as transmetilase nas reações de metilação e assim por diante. Cada uma dessas enzimas, então, tem o seu papel em tornar aquele fármaco que muitas vezes saiu de um processo de fase 1 de metabolismo em ainda mais hidrossolúvel a partir dessas reações de fase 2. Sabemos também que alguns fatores podem interferir no metabolismo dos xenobióticos dos fármacos, de uma forma geral. São esses fatores como as diferenças genéticas, existem uma série de polimorfismos que podem afetar a expressão daquelas enzimas do citocromo P450. Como nós sabemos, o citocromo P450 é a principal superfamília de enzimas envolvidas no metabolismo de fármacos e de xenobióticos de uma forma geral. E essas diferenças genéticas podem aumentar ou podem reduzir a expressão de cada uma daquelas enzimas que nós vimos. Esse processo resulta, então, em um metabolismo alterado de uma série de xenobióticos. Como exemplo disso, nós podemos citar, por exemplo, o metabolismo do etanol. Existe um polimorfismo que afeta até 20% dos asiáticos, que é capaz de reduzir o metabolismo do etanol. Isso faz, portanto, com que nesta população seja muito mais frequente a ocorrência de efeitos adversos ou ainda intoxicações envolvendo o uso do etanol, o uso do álcool. Entre outros fatores importantes estão a idade e o gênero. Alguns estudos em animais demonstram que ratos, por exemplo, ratos do sexo masculino e jovens, são capazes de metabolizar fármacos utilizados na clínica de forma muito mais rápida do que ratos fêmea em idade avançada. Então, o que os trabalhos vêm mostrando é exatamente que ou indivíduos bem jovens ou indivíduos muito velhos podem apresentar uma resposta metabolizadora alterada para uma diversidade de fármacos que são utilizados atualmente. Além disso, estudos clínicos em seres humanos vêm corroborando com esses dados, demonstrando que, de fato, algumas faixas etárias apresentam uma maior suscetibilidade a uma alteração da atividade dessas enzimas. Algumas doenças hepáticas elas podem ainda aumentar ou diminuir a oferta destas enzimas. Em uma situação de inflamação, por exemplo, hepática, nós podemos observar uma redução da capacidade de metabolismo de fármacos e, consequentemente, uma maior ocorrência de efeitos adversos. Daí a necessidade de uma maior monitorização quanto ao uso de fármacos em condições em que há a presença de doenças hepáticas. Há ainda fatores ambientais que podem interferir nesse processo, por exemplo, a poluição. A poluição ela é capaz de induzir a atividade de algumas dessas enzimas. Então, ela é capaz também de alterar o metabolismo dos xenobióticos. Bom, eu trouxe aqui, então, um esquema representativo dessas fases que nós vimos de metabolismo para demonstrar os processos aos quais os fármacos podem ser submetidos para facilitar a sua eliminação do organismo. Então, o fármaco ele pode passar por aquelas reações de fase 1 que nós vimos, que são as reações de oxidação, redução
e hidrólise, que são reações que preparam o fármaco para sua eliminação. E esse derivado, ele pode ser ainda um derivado na sua forma ativa, como nós vimos no caso dos profármacos, e após o metabolismo gera um derivado ativo, ou ainda um derivado inativo. E esses derivados, eles podem ser prontamente eliminados ou podem então ser submetidos a reações de fase 2, que são as reações de conjugação, que vão conjugar um carboidrato àquela estrutura do derivado de fase 1, para que este então torne-se um conjugado ainda mais hidrofílico e mais facilmente eliminado. Ou ainda, o fármaco que foi administrado, ele pode também ser eliminado diretamente sem sofrer qualquer alteração. Este é então o caminho tradicional. O fármaco ele passa por reações de fase 1, esse derivado que sai da fase 1 sofre uma reação de fase 2, que pode ser conjugado e eliminado. Mas é preciso ressaltar que existem ainda fármacos que fogem dessa regra, que sofrem inicialmente o metabolismo de fase 2, para depois sofrer uma reação de fase 1. A exemplo disso, nós temos a isoniazida. A isoniazida ela passa, então, inicialmente por uma reação de conjugação, formando, então, esse conjugado, que depois sofrerá uma reação de fase 1 e poderá ser adequadamente eliminado do organismo. Bom, eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Eu espero que a aula tenha sido produtiva e tenha ajudado vocês a compreender um pouco melhor esse processo que é tão complexo, que é o de metabolismo dos fármacos. Eu peço que inscrevam-se no canal e que ativem as notificações para que possam acompanhar os próximos vídeos. Obrigado pela atenção, galera, e até a próxima.